Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Donizete, sou membro da Igreja de Cristo em Praia Grande, juntamente com a minha esposa, Raquel, e é um prazer estar novamente com os irmãos. Muitos dos irmãos eu conheço, mas também eu vi alguns rostos desconhecidos, mas é um prazer estar com os irmãos, prazer estar com a família de Cristo, né? Porque é isso que nós somos. Embora separados regionalmente, né, geograficamente, mas apenas geograficamente. Somos uma família, família do Senhor, resgatada pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o tema que foi proposto, constância. Necessidade de constância. Constância no servir a Deus, constância nas mudanças, constância naquelas promessas que muitas vezes fazemos, né, de mudança, e não é fácil, não é fácil muitas vezes sermos constantes, muitas vezes não é fácil começarmos, continuarmos e irmos até o fim naquilo que é o certo fazer. Eu peguei uma definição no dicionário de constância, diz que é permanecer inalterado, manter-se estável. Olha só, né? Permanecer inalterado, manter-se estável. Quantas vezes, né? Quantas coisas nós começamos e dali a pouco já era. Né? Os exemplos típicos, dieta, amanhã é o dia tradicional de começar, né? Segunda-feira. Mas quantas dietas não vão até a quarta-feira? A quinta, às vezes, né? Academia. Entrar na academia, começa, vou fazer todo dia. Segunda semana já está fazendo 3 vezes por semana, depois 2, 3 semanas depois, 2 dias, e dali a pouco, né, está só passando em frente da academia. Infelizmente é assim. E por quê, né? Por que isso? Porque tem um custo, porque tem um preço. Por que outras coisas nós somos tão constantes? A gente faz sem pestanejar, a gente faz tranquilamente, a gente tem uma rotina, e essa rotina é composta de constância. A gente levanta, a gente acorda, a gente levanta, a gente toma café, a gente trabalha, seja em casa, seja fora, meio-dia, 1h, a gente vai almoçar, trabalha mais um pouco, à noite a gente vai jantar, vai tomar um lanche, vai assistir alguma coisa, vai ver alguma coisa, vai dormir e a gente tem uma constância, mas por que é tão fácil essa constância? Às vezes é difícil quebrar essa constância, porque é prazeroso, porque é gostoso, porque tem uma satisfação rápida ali. Então é tranquilo, mesmo o trabalho, com as suas dificuldades, mas tem um prazer e tem uma necessidade. Agora, por que muitas vezes outras coisas é tão difícil, né? Porque custa, porque tem um preço, e porque vai nos tirar, né, como o irmão disse aqui, né, da zona do conforto, da famosa zona do conforto. Tem que fazer algo diferente. Academia é difícil, por quê? Porque eu vou trabalhar músculos, né? Mais fácil para o músculo estar assim, ó, tranquilo, aí, assim, repousado aqui, ó, que gostoso. Você acha que o músculo está querendo que eu mude de posição? Não está nada, ele não está fazendo força nenhuma. Agora eu começo a imprimir força aqui, para ver. Ele vai começar a gritar, para com isso, já está bom. É assim. E sabe, irmãos, se é difícil, e muitas vezes é necessário, na vida cotidiana, nas nossas rotinas do dia a dia, quanto mais manter uma constância na questão espiritual. Aqui, sabe, daqui a algum tempo não vai fazer diferença. Se eu entrei na academia, se eu fiquei uma semana fazendo exercício lá, ou se eu fiquei 5 anos fazendo exercício, fiquei bombado, fiquei musculoso, não vai fazer diferença nenhuma. Mas vai fazer muita diferença a minha constância na vida cristã. Essa vai fazer muita diferença. Porque essa vai dizer se eu vou estar com Cristo ou não. Quando nós vemos na palavra de Deus sobre o conceito e a necessidade de fidelidade, de ser fiel, como Jesus disse, até a morte, está implícito aí a constância. Ser fiel até a morte. Não até
certo momento ali da vida, sabe? Não há férias na vida espiritual. Férias a gente tira do trabalho, aí relaxar mesmo, fazer outras coisas, mas não na vida espiritual. Não há aposentadoria na vida espiritual. Eu posso ter 20, 30, 40 anos, 50, 60 de vida cristã. Não existe o INSS espiritual. É até a morte. Trabalho até a morte. Servir até a morte. Mudar naquilo que é necessário até a morte. Porque nós temos um alvo, que é estar com Cristo. Nós temos um alvo, que é parecer com Jesus. E esse é um processo que requer trabalho. Requer exercitar os músculos espirituais. Dia a dia. Custe o que custar. Há necessidade. E sabe, irmãos, o maravilhoso de tudo é que é possível. É possível. É possível, por quê? Porque nós vemos e nós temos irmãos que vivem isso, que exercitam isso, que são constantes, que se empenham, que permanecem. Vocês aqui na congregação em São Vicente podem olhar e pensar, puxa vida, esse irmão é constante. Esse irmão já está há tanto tempo fazendo determinado trabalho para o Senhor, servindo de determinada forma, e olha só, ele permanece, apesar das dificuldades, apesar dos problemas pessoais, às vezes até congregacionais que existem em todo lugar, ele permanece. Podemos também, irmãos, olhar nos exemplos bíblicos. Há muitos bons exemplos de pessoas que perseveraram, que permaneceram, que tiveram constância até a sua morte, fazendo a vontade de Deus. Isso deve nos estimular, isso deve nos fortalecer, porque de um lado, nós temos o nosso corpo falando, nada, busca o sossego, relaxa, fica tranquilo, tá bom assim. Nós temos às vezes pessoas ao nosso redor dizendo, não, para quê? Por que você vai esforçar tanto? Para que você vai assumir mais uma responsabilidade? Para quê? Nada, tá todo mundo aí tranquilo, todo mundo fazendo outras coisas, se divertindo, relaxando e não sei o quê, por que você... De outro lado, nós temos pessoas sendo fiéis, se esforçando, e de outro lado nós temos os exemplos bíblicos. E sabe, irmãos, para quem nós vamos olhar? Quem vai ser, ou quem serão os nossos modelos? Olhe para os modelos de onde vão chegar esses modelos que querem o sossego, que querem relaxar, que querem a falta de compromisso, que querem... Para onde que eles estão caminhando, para onde eles estão indo e onde eles vão chegar. E olhe os modelos de quem está sendo constante, quem está sendo fiel, quem está exercitando, quem está sofrendo, mas está permanecendo e fazendo o que é certo, aonde está indo e aonde vai chegar. São escolhas. E sabe, irmãos, muitas vezes podemos começar bem, desejo forte de começar, e por alguma circunstância a gente dá uma vacilada, dá uma queda. Isso acontece, sabe o que faz? De novo. Vamos de novo. Vou começar de novo, vou fazer de novo. Sabe, um exemplo bíblico disso, João Marcos, na primeira viagem lá de Paulo e Barnabé, ele estava lá com eles, e em algum momento, por circunstâncias que nós não sabemos, talvez saudade de casa, da mamãe, do papai, não sei, não, a Bíblia não diz, ele abandona, e a gente fica sabendo isso porque na segunda viagem, Barnabé quer levar Marcos de novo, e Paulo fala, ele já nos abandonou lá, não é justo, ele vai ficar. E aí, eles discutem lá, Paulo e Barnabé, a Bíblia mostra isso lá em Atos 15, 36 a 40, e Barnabé e Marcos seguem o caminho, vão para outra região, vão pregar, Paulo e Silas vão para outro lado. Parece até um relato triste, né? Uma coisa, nossa, mostrar aí a falha do rapaz lá, né? Desistiu, mas por quê? Porque lá, em 2 Timóteo 4,11, Paulo está morrendo, próximo da sua morte,
fala, olha, fulano me abandonou, Beltrano foi para não sei aonde, só Lucas está comigo, e olha, Timóteo, vem para cá, né? E olha, traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Olha que maravilha, ele se arrependeu, ele mudou, ele deixou da inconstância de ter abandonado, opa, peraí, eu vou de novo, vou lá com Barnabé, e com Barnabé ele aprendeu a ser constante, e Paulo reconhecendo isso, disse, olha, traz ele porque ele é útil. Então, há sempre possibilidade de mudarmos, há sempre possibilidade de deixar a inconstância para a constância, e Satanás usa muitas vezes isso contra nós. Satanás muitas vezes vai usar, fala, está vendo, olha só, você começa as coisas e você para, você começa e você para, está vendo só como você é inconstante, tudo que você começa você desiste, utiliza pessoas muitas vezes para nos mostrar isso, até nós mesmos, falamos, poxa, eu não consigo, tudo que eu começo eu paro, queria ser tão constante. É possível, irmãos, com a ajuda do poder de Deus, através do Espírito Santo. Satanás vai agir. 1 Pedro 5,8, Pedro diz, olha, Satanás anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele conhece a mim, ele conhece a você, ele conhece seus pecados, ele conhece as suas limitações, como conhece os meus pecados e conhece as minhas limitações, e aí é onde ele vai agir, é onde ele vai atuar. Mas nós temos o poder de Deus em nós e podemos mudar. E olha só, irmãos, para a gente agora olhar exemplos bíblicos. Gênesis 6, 22. Melhor, Gênesis 6, 9. Depois a gente vai olhar o 22. Muitas vezes é difícil permanecer, né, na constância, porque, nossa, exige, não tem uma recompensa rápida. Pensamos, mas vai demorar tanto, vai ser tanto sofrimento. Olha só esse exemplo. Gênesis 6, 9. Olha a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aí? Todos nós conhecemos a história de Noé. Você imagina você ser constante por 100 anos em algo? A gente não vai passar por isso. Deus não vai exigir isso de nós, eu tenho certeza, porque a gente não vai chegar lá. Né? Dificilmente algum de nós vai chegar 100 anos, mas foi assim com Noé, ele 100 anos construindo uma arca. Você imagina isso? Ali, dia a dia construindo algo, dia a dia. Imagina o que ele ouviu? Você é louco? Que história é essa de chuva, de dilúvio, de cair muita água que vai inundar tudo isso aqui? Caiu uma gota. Às vezes uma gota é difícil, não chove, não sei o quê. Que história é essa? E ele lá, fazendo. Né? Hollywood até, né, exemplificou isso lá, né, no Todo-Poderoso, né, aquela comédia lá, né, o segundo filme. Né? Dá para a gente ter uma ideia ali, que lógico, é uma comédia, não tem, a ideia não é falar de um filme bíblico, mas é interessante, né, porque o que ele passa é tentando se desviar, né, do propósito ali, né, as coisas que acontecem com ele. Agora dá para imaginar Noé ouvindo daquele povo todo, né? E aqueles contemporâneos deles eram fáceis, eram pessoas que, vai lá, Noé, isso aí, Noé, estamos juntos, se precisar de ajuda, a gente está junto aí. Com certeza não. Né? Por quê? Olha o versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então esses eram os contemporâneos de Noé. Pessoas más, pessoas difíceis, pessoas duras. Por isso que Deus quer destruir tudo. E só viu em Noé, em sua família, né, como alguém, Noé, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, ele não se deixou levar por aquele ao redor dele, por todos aqueles que estavam ao seu redor, sendo corruptos, sendo injustos, sendo violentos. Ele manteve a sua constância dos valores de Deus, dos princípios de Deus. Como o texto diz aqui, versículo 9, Noé andava com Deus. Imagina, andar com Deus. Quer constância maior e melhor do que essa? Sabe, todos os meus princípios, todos os meus comportamentos, onde eu for,
eu estou andando com Deus. Na minha casa, estamos andando com Deus. Estou lá no trabalho, estou andando com Deus. Estou no meu lazer, andando com Deus. Sabe, não tem essa diversão. Agora eu estou no meu lazer. Então, espiritual de lado. Não existe isso. Em casa, lá no trabalho, nada. Os valores de Deus, os princípios de Deus, andar com Deus em todos esses lugares. As nossas funções mudam. Em casa eu sou o marido, lá no trabalho eu sou o funcionário, se estudo, eu sou o estudante, mas em todos esses eu sou um servo de Deus, um filho de Deus, portanto, devo manter o compromisso com os valores de Deus, com os princípios de Deus, levar esses princípios do Senhor. E é isso que Noé vivia. Às vezes pensamos, mas não é fácil onde eu trabalho, não é fácil onde eu vivo, no bairro, manter firme. Era fácil para Noé? Todo mundo ao seu redor não prestava. Por isso que Deus quer destruir tudo. Ele só olhava e via ali uma pequena ilha, que era ele, a sua casa, e ali, seus familiares. Então era isso que ele prezava, e é isso que ele mantinha os olhos fixados, mantinha o foco em quem estava tendo os mesmos princípios que ele. E essa é uma base, irmãos, para nós nos mantermos constantes no Senhor, é olhar sempre para o Senhor, para a sua palavra e nos fortalecermos conjuntamente. Noé e sua família se fortalecia. Nós temos a igreja, somos a igreja. Nos fortalecermos, nos unirmos cada vez mais para vencermos essas ciladas, essas coisas. O irmão citou aqui na oferta, Hebreus 10, 25, não deixar de congregar. E olha só que triste, né? A igreja no primeiro século, poucos anos ainda de igreja, mas o texto lá diz como era costume de alguns. Alguns já estavam nessa inconstância do hoje eu não vou, hoje eu não participo, hoje eu não quero. Muito triste isso, né? Infelizmente, ainda é fato, né? Seja aqui, seja em Praia Grande, seja em Guarulhos, onde eu congregava, enfim. É triste ver essa inconstância. Por quê? Nós não temos motivos para sermos inconstantes na igreja do Senhor, nos trabalhos do Senhor. Nós recebemos muito, recebemos perdão dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós temos força para trabalhar, para servir, para estar, sabe? Um vir a um culto, um vir a uma reunião, não deveria ser nenhum sacrifício para mim, para você, para nenhum de nós. Deve ser como acordar, tomar aquele gostoso café, meio-dia, 1h, bater aquele rango, né, aquele almoço gostoso, à noite comer. A gente não fica, vou ter que comer. A gente não faz isso. Por quê? Pensar nisso vou ter que ir para a igreja. Por quê? Pensar nisso, vou ter que participar daquela reunião. Por quê? Pensar, puxa, eu vou ter que servir, vou ter que ajudar. Sabe, deveria ser a mesma coisa, porque é alimento espiritual. É utilizar aquilo que Deus nos capacitou. É uma forma de gratidão, ser grato a Deus por tudo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Isso deve ser. E para Noé não foi um sacrifício ficar 100 anos ali, martelando, construindo aquela arca, né? A minha esposa e eu estávamos comentando sobre isso, né? Pensando lá no Todo-Poderoso, né? Lá aparece tudo cortadinho, bonitinho, né? Vocês lembram? Ele abre a porta lá da casa dele e vê lá as madeiras, tudo aquelas tábuas enormes, bonitas, né? E lá, e serra e não sei o quê, né? Imagina para Noé fazer aquela arca com ferramentas bem rudimentares lá que ele teve que exercitar, construir, fazer, etc. Mas ele fez, sabe por quê? Porque ele olhava para frente, ele sabia, olha, eu estou andando com Deus, Deus me falou que vai acontecer isso, então o que eu tenho que fazer é isso. É construir essa arca. Construiu até a hora da recompensa. E sabe, hoje em dia, mesma coisa para nós.
construirmos a nossa arca espiritual, né? A nossa vida, para um dia estarmos com o Senhor. Um dia Ele vai nos resgatar como resgatou aqui Noé e sua família. Então, irmãos, nós temos um grande exemplo de Noé, uma pessoa como qualquer um de nós. O texto lá no final da vida dele, não, melhor, depois do dilúvio, tudo mostra ele lá, assim, bebedando, fazendo umas coisas. Então, é interessante como Deus mostra, né? Olha, ele era alguém como eu, como você, sujeito a falhas, sujeito a dificuldades. Mas ele foi. Olhamos para Jesus, a mesma coisa, né? Jesus foi constante. E sabe, se Jesus fosse inconstante, o que teria acontecido? Nós não estaríamos aqui. Se Jesus olhasse para as profecias e falasse, olha, as profecias dizem que eu tenho que ensinar, eu vou curar, eu vou expulsar demônios, mas não diz quanto, não diz por quanto tempo. Então, olha, eu vou fazer isso e depois vou só esperar Judas vir, me trair, eu ser levado lá, pendurado na cruz, e vou ressuscitar e cumprir minha missão. Você imaginou isso? Né? Ele cumpriu, ele fez aquilo que tinha que ser feito. Teria feito, né? Mas não, ele foi fazendo isso até o fim. Até o fim do seu ministério, até o momento de Judas chegar e traí-lo e entregá-lo. Sabe, às vezes na nossa tentação de não ser constante, a gente pensa em coisas desse tipo, já está bom, já ajudei, já fiz, já está ótimo, eu não sou salvo por obras, é verdade, não somos salvos por obras, mas por gratidão a Deus nós fazemos boas obras, por gratidão a Deus nós perseveramos em servir, em servi-lo, por amor à igreja do Senhor, nós permanecemos, independente das dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, os dias não são fáceis, mas o que vamos fazer? Vamos ser inconstantes, vamos abandonar o trabalho do Senhor, abandonar o Senhor, abandonar a congregação do Senhor, porque a vida está difícil, porque tem injustiças? Isso é até um pouco de... Se está difícil, estando, permanecendo, imagina, abandonando, que vai ser, o caos que será. Eu tenho 33 anos de vida cristã, irmãos. Eu nunca vi alguém que abandonou a igreja do Senhor, a vida dele está melhor. Nunca, nunca. Pelo contrário, só foi ladeira abaixo. Mas eu vou sair, vou deixar porque a igreja está assim, porque a igreja está assada, porque tem irmãos assim, porque tem irmãos assados. O mundo lá está cheio de gente boa, né? Está cheio de gente muito melhor que nós aqui, né? Nós estamos em obras, existe sim, existem pessoas falhas, porque eu estou na igreja e sou falho, você está na igreja e é falho, mas nós estamos buscando melhorar, deixar aquele que começou a boa obra em nós, Filipenses 1,6, terminar essa obra, completar essa obra. Paulo, outro grande exemplo, né? Paulo, alguém que sofreu muito, teve muitos problemas, teve muitas dificuldades. Um texto que exemplifica bem, 2 Coríntios 11, 24 a 29. Vamos dar uma olhada nesse texto? Porque olha só o que Paulo passou. 2 Coríntios 11, 24 a 29. É difícil manter constante, é difícil seguir algo, permanecer fazendo quando há dificuldades, quando há oposição. Olha só o que Paulo passou. Será que você já passamos por algumas coisas dessa? Paulo está dizendo, versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que são todas essas que ele falou, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? E aí? Você, temos motivo para abandonar o barco, para deixar de servir, para deixar de fazer mudanças na nossa vida? Ah, mas está difícil, mas dói tanto. Olhando para o exemplo de Paulo aí, pelo que ele passou, o homem não teve refresco. O homem era o tempo todo ali, passando por dificuldades. E o que ele fazia? Atos 16, 17, quando ele entra lá em Icônio, Listra, Derbe, ele é perseguido, ele vai para uma cidade, é perseguido, ele apanha, o que ele faz? Literalmente, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele bate a poeira lá e vamos lá, vamos voltar, fortalecendo os irmãos por onde nós passamos. Olha que maravilha de exemplo para nós. Agora você, vamos ficar chorando porque, o irmão fez isso para mim. O irmão me olhou feio, o irmão me criticou a minha mensagem, a minha aula, a minha ajuda não sei aonde. Não dá, né? Não dá. Não dá para a gente fazer uma coisa dessa olhando para um exemplo desse. O homem que apanha, e apanha dos dois lados, apanha dos judeus, apanha dos gentios, né? E ainda mais, mas ele teve problema na igreja, problema com irmãos, ele fala aqui, com falsos irmãos. Se não bastasse tudo o exterior, onde ele podia ser um refúgio, onde podia ser, puxa, Paulo, fica aqui com a gente, aqui você está protegido. Ele também tinha ali os complicados. E aí? Vamos ser constantes? Nossa resposta deve ser sim. Nós temos grandes exemplos. No Velho Testamento, Noé, 100 anos ali, constante, para um evento que só ia acontecer 100 anos depois. Mas manteve ali. Pedro, lá em 2 Pedro 2,5, Pedro chama ele de pregador da justiça. Pregador da justiça. Olha só, Jesus falou de Noé, Pedro falou de Noé, olha o exemplo que foi, né? Lembrando do homem que foi constante. E sabe, irmãos, quando você somos constantes, nós somos exemplos para outras pessoas. Nós ajudamos outros a serem constantes. Porque, no geral, o que se vê mais hoje em dia, pessoas inconstantes. Porque a gente vive no mundo fast food. Tá bom. Isso aqui já foi, já não serve mais. Próximo. E isso vale para coisas, e isso vale, infelizmente, para pessoas. Já me serviu. O mundo precisa de pessoas constantes, pessoas com objetivo, pessoas que estão mudando. As pessoas olham e falam, puxa vida, eu conheci esse, era tão vulnerável, ele era tão instável, era tão agressivo, ele era tão... E olha hoje, uma pessoa calma, hoje uma pessoa mudada, uma pessoa sociável, uma pessoa que dá gosto de estar, resmungava muito, tudo reclamava, aquela pessoa chata, e hoje é uma pessoa tão alegre. O mundo está precisando disso. E quem vai ser isso? Eu, você. Nós seremos e devemos ser o que Noé e sua família era para aquele mundo ali. Eles se perderam porque permaneceram nos seus erros. Se tivessem olhado para Noé e para sua família, com certeza teriam sido salvos. Mas isso requer que eu e você permaneçamos. Permaneçamos constantes, permaneçamos firmes, firmados, irmãos, na vontade do Senhor, foco do Senhor, olhando sempre para o Senhor. Mas temos muita coisa para fazer no dia a dia. Exatamente, fazendo as coisas no dia a dia e olhando o poder do Senhor, olhando a mão do Senhor. Essa semana,
minha esposa e eu tivemos o privilégio, né? Deus nos abençoou de fazermos uma viagem, tiramos uma semana de descanso, a gente estava fazendo aniversário de casamento, e fomos lá para a Serra Negra, e conhecemos diversas cidades ali, Lindóia, Águas de Lindóia, Monte Sião, e ficamos em Serra Negra. Que maravilha, que maravilha. Mas os nossos olhos não estavam somente em, vamos desfrutar, vamos relaxar, e nada de igreja, nada de nada, não. Olhando em volta e vendo aquelas maravilhas e pensando, como Deus é poderoso. Que maravilha de criação de Deus. Refletindo, puxa, Deus criou todas essas maravilhas, camadas e mais camadas de montanhas, montanhas de 1.300 metros, um sol maravilhoso se pondo, e a nossa mente estava em, puxa, como Deus é poderoso, como Deus preserva a sua criação. E aí, se Deus faz isso, e Deus faz tudo isso, e preserva tudo isso, o que Ele tem feito na minha vida, na nossa vida, como Deus tem cuidado de nós, e como Ele cuida de nós. Então, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, é ter o foco em olhar em Deus, vendo a ação de Deus. Jesus fazia isso. Quantas vezes? Olhai os lírios, olha os passarinhos, olha. Ele está ali, fazendo a obra dele e vendo a mão de Deus, o poder de Deus ao seu redor. E é isso, irmãos. Queremos e devemos querer ser constantes, foco sempre em Deus. Não nesse mundo, não nas coisas desse mundo, mas em Deus, na sua palavra, no seu poder. Amém? E eu quero terminar, irmãos, com 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. A palavra de Deus, através do servo dele, Paulo, aqueles irmãos, palavra de estímulo, de incentivo, que eu quero deixar aos irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. É isso que o Senhor quer. E é isso que é possível ser, é isso que é possível fazer, porque nós temos o poder de Deus trabalhando e habitando em nós. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor e também